Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Connect Executive Hub. Dessa vez falando um pouquinho do poder das conexões, como arte ou como ciência. Eu sou a Silvana Pampu, founder do Connect Executive Hub e uma entusiasta dessa área, de relacionamentos, conexões, inovação. E a gente está aqui com 3 grandes feras que eu vou ter o prazer de estar apresentando aí para vocês. Então, eu vou pedir para que cada um se apresente, traga um pouquinho do seu background e a gente vai conseguir transitar um pouco nessa temática. Então, Ilana, gostaria de estar começando contigo, um overview pela tua carreira, trajetória, são mais aí de 27 anos. E aí eu queria estar conhecendo um pouquinho para os nossos ouvintes também. Então, obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigada, Silvana. Olá, Rafael. Olá, Cassiano. Eu sou Ilana Trombica, sou servidora pública federal, diretora-geral do Senado Federal já há mais de 10 anos, sou doutora em administração de empresas pela EASP, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sou conselheira de administração da Caixa Seguridade e também sou comentarista do R7 da Rede Record. Legal, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente já viu que tem um background muito interessante no que a gente vai estar falando aqui na nossa temática. Então, eu queria passar para o Cassiano. Cassiano, um grande parceiro, amigo e colega, membro também do nosso Connect. Me conta um pouquinho, Cassiano, da tua carreira, trajetória, enfim, para a gente te conhecer um pouco melhor. Cumprimentando todos e todas, Rafael, Ilana, Silvana. Que alegria estar com vocês aqui. Eu sou mineiro, de Paracatu, veio para Brasília, Candango, aos 4 anos, 60 anos hoje. Sou advogado há 40 anos, administrador de empresas também, e músico, escritor, e gosto de fazer coisas, gosto de fazer amizades. Há 11 anos sou presidente da Câmara de Comércio Brasil-Cazaquistão, criei uma Câmara Global também para conectar empresas a nível mundial, em todos os setores, e a minha diversão hoje é conectar pessoas, conectar empresas, conectar pensamentos e movimentos. Muito legal. E vamos falar sobre isso. Com certeza. E eu já tive a oportunidade de estar acompanhando você nessas conexões e realmente é uma caixinha de surpresas, mas a gente já entra neste mérito. E, Rafael, conta um pouquinho da tua trajetória, teu background, enfim, para a gente também te conhecer um pouco melhor. Olá, Silvana, muito obrigado pelo convite. Olá, Ilana, olá, Cassiano. Sou Rafael, mineiro também, de Montes Claros, sou funcionário do Banco do Brasil de carreira há 20 anos e sou cedido à FENAB, Federação Nacional das ABBs, como vice-presidente administrativo e financeiro. E também sou um conselheiro fiscal da Previ, nossa Previdência do Banco do Brasil. E aí eu conecto com esse mundo aqui, esse ecossistema das ABBs, a gente se conecta com 800 ABBs, com a cultura, parte socioambiental e cultural, tá? Então a gente trabalha também com vários eventos esportivos pelo Brasil. Não, legal. Muito obrigada também por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente. Ilana, fazendo um pouquinho desse paralelo, ao longo da tua trajetória, a gente falando um pouquinho do Senado, Brasília é o foco de que a gente fala de relacionamento, relações institucionais, governamentais, tá aqui. Então, deve ser um estado que respira muito conexões, e esse trânsito e tudo mais. O que você aprendeu ao longo da tua carreira? A gente fala muito de ler cenários, de estar realmente chegando, entendendo os ambientes e a construção de parcerias, porque aqui no final do dia a gente está falando que tem um objetivo final e que a gente vai construir parcerias para estar conseguindo atingir. Conta um pouquinho aí de como que você se desenvolveu ao longo dessa jornada. Eu acho que a primeira questão que é importante pontuar é que ninguém chega a um grande objetivo sozinho. Quando nós escolhemos viver em sociedade, nós escolhemos viver irmanados. E por isso que nós precisamos buscar o outro.
Buscar o outro não apenas porque é o nosso objetivo, mas buscar o outro porque ao juntar a nossa potencialidade com a do outro, nós vamos conseguir melhores resultados. E quando a gente fala melhores resultados no âmbito do poder legislativo, a gente fala melhores resultados para a sociedade brasileira, né? Então, nunca é um objetivo que mira somente a pessoa. Esse objetivo, ao contrário, ele mira o externo. E o externo ao Senado Federal é toda a sociedade brasileira. E os problemas são complexos, as questões sociais são complexas. E por isso os saberes, né, o conhecimento compartilhado faz com que esse caminho realmente se reduza. E o que é importante também, Silvana, é quando a gente fala de conexões ou de network, a gente saber fazer isso de forma adequada e uma forma direcionada, para que a gente pegue os nossos esforços e reduza os esforços para aumentar os resultados. E para isso a gente tem que fazer essa conexão direcionada. Por exemplo, o Cassiano, aqui na sua apresentação, mostrou o seu direcionamento quando falou da Câmara Brasil-Cazaquistão. Ou seja, ele não mira qualquer coisa, ele mira aonde ele tem interesse e direciona os esforços para aquilo. E isso é muito importante, porque se a gente não focar, a gente dispersa a energia e até pode conseguir o objetivo, mas gastando muito mais energia e muito mais tempo. Não, eu acho que aqui a gente fala muito, e acho que é uma das temáticas. Construir relações, né? Eu falo muito que dá trabalho e tem que ser intencional. E as pessoas, às vezes, não dedicam tempo, não é de forma intencional. Algumas, quando a gente fala de ser arte, naturalmente já vão falando, conectando. Mas quando você traz para uma estratégia, para um objetivo, você consegue realmente avançar. E aí, ouvindo um pouquinho de você, Cassiano, ao longo dessa tua trajetória, então, quando a gente fala, né, até da pergunta de ser uma arte ou de ser uma ciência, o que você tem aí para compartilhar da tua experiência enquanto o poder de conexões? Assim, nós temos que ter divisões quando a gente fala em conexões. O foco é importante. Mas você tem que ser um receptor. Quem te procura precisa de ajuda, precisa de uma amizade, precisa de conhecer. Então, assim, vocês têm que estar aberto a ouvir as pessoas, estar aberto às conexões. Primeiro aspecto, então, é onde você recebe. O segundo aspecto, que é muito importante para você, para que as coisas funcionem, é o filtro. Você tem que filtrar aquilo que te pedem. Tudo na vida a gente tem que filtrar. Tá? A gente ouve, mas a gente filtra. E a entrega. Tá? Quem te procura quer alguma coisa. Quer você, quer outra pessoa. Sabe que você pode conectar com outras pessoas. Então, o filtro serve para isso. Você pode conectar. É bom manter essa conexão. Ela é salutar para você. Você pode ajudá-la de alguma forma. Então, assim, as conexões são seres vivos. Tá? Conexões com empresas, conexões com movimentos. Então, você tem que ter a capacidade de manter isso, essa chama acesa. E a gente tem, eu acho que isso é uma arte, a gente aprende. Nós temos resistências como seres humanos. Tá? Nós não podemos, o conector, ele não pode se levar por questões políticas, questões religiosas e questões que causam assim, debates mais acalorados. Tá? Então, você tem que saber navegar em cima disso. E uma nova questão que é intrigante, que aí eu passo da arte para a ciência, é o que nós temos que enfrentar agora. Como esse diálogo de conexões com o robô, com a inteligência artificial. Nós estamos agora na era que nós temos que comunicar com os robôs, com a inteligência artificial. Como a gente comunica? Tá? Então, assim, eu acho que o grande desafio do ser humano hoje, para a sobrevivência, é esse diálogo homem, mulher, máquina. Então, e realmente, assim, o Cazaquistão, ele me abriu portas para a Ásia Central. O Cazaquistão, só comentando, né? Eu sou presidente também da Câmara Sul-Americana Cazaquistão. E aí reúne toda a Ásia Central, a gente começa diálogos globais, e começa, assim, as conexões começam a nos procurar porque a gente tem conhecimento da América do Sul e da Ásia Central. Então eu começo a receber inputs e conexões de outras partes do mundo.
E hoje eu sou conectado de Madagascar até Bangladesh, em todos os setores que você pode imaginar. E são movimentos, são exercícios de futuro. A gente tem que saber como é que as coisas vão indo. Isso é muito bom. Não, com certeza. Eu acho que aqui, quando você fala de ouvir, a gente pode transpor para qualquer realidade, né? Quando a gente fala do poder de liderar, é muito do ouvir. Quando a gente fala da família, as pessoas não estão nem se ouvindo dentro da própria casa. Então, aí tem um desafio muito grande enquanto sociedade, da gente ser um pouco mais ouvinte. E eu concordo contigo na questão do filtro, que além disso vai de encontro do que a Ilana acabou de falar. Você filtra realmente para os seus objetivos, para ver se você consegue estar endereçando de alguma forma um pouco mais estratégica. Então, aí, obrigada aí também pela tua contribuição. E, Rafael, quando a gente fala bastante de conexões, e principalmente na atuação que você está atualmente, é realmente pensar fora da caixa, pensar em conexões que não estão ali entre o A e o B e conectar com o D, com o F e assim por diante para gerar valor e gerar negócio. Eu vejo um movimento muito grande das empresas pararem tanto de competir para cooperar e criarem sinergias um pouco mais estratégicas. O que você tem observado com relação a esse movimento? O que vocês têm feito aqui na FENAB? Maravilha. Pós-pandemia, principalmente, tá? Cassiano falou a questão dos robôs, né? Então a gente tem que, além de conectar as pessoas, vivenciar essa nova tecnologia e entender que um clube faz parte para as pessoas, né? Qual que é a importância desse clube para as pessoas e com essa interação de gerações, tá? Então não só com esporte, com movimentos culturais. Com a FENAB aqui a gente aprendeu que não só clube, mas a gente tem que conectar com várias empresas, com vários modelos de negócio para entender esse público, tá? E eu falo da questão do robô porque realmente eu aprendi com um professor de MBA que não se corre atrás, corre à frente, né? Você tem que estar correndo na frente com essas gerações ali e entender o novo mundo. A Ilana falou, assim, realmente de foco, mas a gente tem que navegar também nos mini-mundos, tá? Aprendi isso até na palestra da Silvana, porque entender todo esse mundo para a gente ofertar o melhor serviço para as pessoas. E as pessoas têm procurado o esporte, têm procurado o lazer e sair um pouco do isolamento, né? Aquele isolamento, talvez, as pessoas têm muita euforia da empresa, do dia a dia, mas quando chega em casa, talvez tenha aquele isolamento social, que as redes sociais nos levam para isso, então a gente tem buscado isso. E junto com novas empresas, novas parcerias e fazer com que as ABBs, junto com todos os nossos clubes, né? Todo o nosso ecossistema, ele tenha essa conexão com tudo, né, que tem acontecido pelo mundo aí. Não, bacana. Muito obrigada. E aí, quando a gente fala um pouquinho, Ilana, dessa relação, né, principalmente pegando o cenário de Brasília e mesmo levando para o mundo corporativo, quando a gente faz um paralelo, são os jogos de poder, ler cenários, ver o que está transitando, às vezes, do que não é falado, mas que você tem que ler estes sinais. E aí, para de fato gerar relações mais genuínas. Então, tem aquela linha tênue que as pessoas levam por um lado, a política e politicagem por um lado pejorativo, mas na vida real é uma negociação em casa, é uma negociação com a família, é uma negociação com amigos. Tem que transitar para essa habilidade de você saber até onde você cede, até onde você conquista e conseguir chegar no meio termo quando a gente fala de negociações. E conexões vai ser isso, porque ao longo da trajetória você está entregando algo, você está cedendo algo. E como que você percebe este movimento, né, essa maturidade de quando a gente fala de negociar, de realmente se conectar de forma genuína? Bom, conexões, negociações e relacionamentos acontecem em todas as instâncias. Na instância da vida privada, na instância da vida pública, nas relações familiares, nas relações profissionais. Mas existem diferenças entre as duas coisas. Nas relações privadas, familiares, de amizades, você pode decidir o que você quer e o que você não quer. Com quem você quer se conectar, com quem você não quer se conectar. Quem você quer que faça parte daquele universo e quem você não quer. Abre parênteses. Isso funciona quando a gente conhece o ecossistema e a gente sabe com as redes sociais, especialmente as pessoas que nasceram nessa geração, e eu tenho uma filha de 13 anos, nem sempre a gente sabe, né? Isso eu estou falando de pessoas da nossa faixa etária que sabem, né? Fecha parênteses. Agora, na vida pública, não. Na vida pública, a gente tem que estar aberto a se conectar com todos. Até porque o Senado Federal, ele se relaciona com a sociedade. E a sociedade é a representação de todos os grupos. E, nesse sentido, você tem que, sim, estar aberto para conversar
com todos, mesmo aqueles grupos que na sua vida privada você não tem uma grande simpatia ou você não tem uma grande identidade. Não é permitido para quem quer construir políticas públicas ter preconceitos, porque a política pública ela é voltada para todos. Eu não posso escolher na política pública que um grupo é mais importante que o outro, né? Todos precisam ser atendidos com as suas políticas públicas. E aí não vale essa máxima que eu uso na minha vida privada de eu escolho com quem eu me conecto, eu escolho com quem eu me relaciono. Ao Senado Federal não é dada essa possibilidade, porque o Senado Federal tem que se conectar e se relacionar com todos os grupos. Nós precisamos conversar com o agronegócio e também com o MST, né? Porque todos eles fazem parte desse desenho complexo que é a sociedade brasileira, né? Então, há uma diferença de quando você trabalha isso no seu âmbito privado e no seu âmbito público, né? Da mesma forma, eu, como diretora-geral do Senado, tenho que estar aberta para conversar com todos que nos procuram, com todos que querem compreender como é o funcionamento do Senado, com todos que querem entender o funcionamento da política em geral e também da política partidária, né? Porque eles estão aí semeando e querendo se conectar, né, com alguém que representa a sociedade brasileira. Então, na nossa vida privada, nós podemos ter mais filtros do que eu percebo que eu posso ter na minha vida pública. Não, legal. Acho que aqui tem um desafio gigante, né? Porque quando a gente fala de representatividade, qualquer área, empresas e tudo mais, as corporações, a gente não consegue ser reflexo da sociedade. Por quê? Porque quem contrata, quem está nos cargos de poder, seja lá CEOs, vice-presidentes e tudo mais, a gente sabe que a gente não consegue ter o mesmo percentual, seja de gênero, seja de equidade, seja de faixa etária. Então, você conseguir dialogar de fato, sem os vieses que a gente tem, para gerar políticas públicas atrativas e que impactem, realmente é esse desafio que vocês, né, têm ali no dia a dia. E super concordo contigo, por quê? Porque se espera isso, né, que consiga estar tendo uma resposta genuína para a maior parte, pelo menos, né, na integralidade da sociedade. Então, de fato, aí, parabéns por vocês estarem tentando fazer esse movimento. Muito bacana. Cassiano, quando a gente fala, acho que pegando o gancho na fala da Ilana, a gente fala muito de escolhas e de quem nos cerca, né? Tem até alguns estudos que trazem um pouco disso, do poder das conexões, da gente falar muito da média, né, das pessoas que nos transitam. Tem pessoas que nos inspiram, tem pessoas que nos desafiam, tem pessoas que a gente sabe que não precisa nem de estudo, tem uma carga mais pesada ou, sei lá, mais pessimista. Quando a gente fala desses filtros, às vezes é possível e às vezes não é possível. E a gente vai ter que buscar em outros espaços, em outros ambientes, aonde que te reenergiza. Então, quando a gente traz, seja para alguns fóruns, alguns grupos de discussões e tudo mais, tem propiciado algumas coisas nesse sentido, de sair das nossas bolhas e transitar em outros universos. Como que você percebe esse movimento, as pessoas que te cercam e você, enquanto indivíduo, tem procurado realmente transitar e ampliar esse olhar? A questão é sempre complexa, mas eu, como homem público, quando você chefia uma Câmara, as pessoas esperam que você possa dar alguma solução para elas. Assim, os súditos desses países que cercam outros tantos, eles veem assim, a pessoa com uma figura que pode ajudar. Eu não vejo bolhas na minha vida. Tá? Eu encaro todos assim, de uma forma muito equilibrada, África, Ásia, Europa, Estados Unidos, nossa América Latina. Então, assim, aquilo que me inspira são as pessoas que inspiram outras pessoas. Esses dias eu conheci uma pessoa, um influencer, que ele dá aula de xadrez nos guetos da Nigéria. Imagine isso. Ele tira as crianças da sarjeta ensinando xadrez. Isso me fez perceber que o xadrez voltou. Ele sempre, aliás, nunca deixou de ser, né? Mas é um movimento muito forte, já tirando crianças dessas situações de vulnerabilidade e trazendo ela para uma vida melhor. Assim, aprendendo isso. Isso deve funcionar no Banco do Brasil, alguns aplicativos de
de enxadristas muito legais. Alguns CEOs de grandes empresas estão usando o xadrez como um instrumento de integração social. E, assim, talvez eu não tenha respondido como você queria, tá? Mas eu estou aberto a ouvir os movimentos, eu ajudo os movimentos e participo de alguns movimentos que me convidam a nível global, somente assim, crianças, educação, meio ambiente, agro, food techs, inteligência artificial. Tá? São movimentos que me atraem e as pessoas me convidam a participar. Eu tenho participado de alguns movimentos na África, Estados Unidos, Europa, Ásia. Então, é legal. Bacana. Isso já te traz uma amplitude de olhar e repertório. Sim. Porque quando a gente foca demais também, a gente acaba vivendo aquele universo que talvez não é a representatividade de outros universos e discussões. Principalmente quando a gente fala realmente de necessidades, cada gênero vai ter faixa etária, gerações, assim por diante. Então, realmente está transitando por alguns cenários, te oxigena realmente para você fazer novas conexões, apresentar outras necessidades, estratégias, startups, assim por diante. Eu gostaria de só fazer um complemento. Então, quando vem um movimento novo, eu já lembro de outra conexão em outra parte do mundo e as pessoas começam a dialogar. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem uma amiga da ONU, passou 20 anos trabalhando na ONU, ela é africana, do Egito, e ela ajuda mulheres que fazem moda em países remotos da África. Então ela levou isso para Nova York. E apresentei brasileiras que trabalham com moda para começar a integrar. São integração de movimentos. Então pessoas que nunca se esbarrariam no... É impossível, tá? E eu faço a conexão dessas pessoas. Isso é tão gostoso, tão bonito. E funciona muito. Não, e acho que a gente está falando bastante de legado, porque às vezes uma conexão que você nem faz ideia que você apresentou A e B está gerando um negócio, está gerando uma sociedade, está gerando uma amizade tão profunda. Então, acho que tem um repertório de quando a gente conecta os pontos que a gente não faz ideia do impacto. Porque às vezes a gente só conectou em algum evento, em algum fórum, e está gerando repercussão ali ao longo dessa jornada, né? Exatamente. Não, bacana. Então, Rafa, contando um pouquinho, a gente falando de legado, vocês têm um projeto muito especial aqui também na FENAB, né, em parceria com o Banco do Brasil e assim por diante. Conta um pouquinho deste projeto e este é um bom exemplo do poder das conexões, né? Porque vocês precisam de muitos parceiros para, de fato, manter em pé ao longo aí, acho que está fazendo quantos anos? Uns 40? Da BB Comunidade? Uhum. Sim, sim. Então, conta um muito pouquinho. Muito bom, né? Questão da inspiração, né? A gente procura muito isso aí junto com as pessoas. O projeto é o projeto junto com a Fundação Banco do Brasil, então a gente faz em conjunto ali, capitaneado hoje pela vice-presidente Kelly, tá? E o presidente Gustavo. É uma área que cuida hoje, anualmente, de 25 mil crianças, né? A gente tem um parceiro, um amigo em comum do Cassiano, que é o Raimundo Fagner, que também tem 2 unidades no Ceará, uma em Orosa, outra em Fortaleza. E esse espaço, né, a gente entende que as ABBs são utilizadas pelos associados na parte de noite, então na semana ali, durante o final de semana. E na semana, a parte de dia no contraturno, a gente leva essas crianças junto com parceiros locais para transformar vidas, tá? E assim, sempre com didática, usando o parceiro local, com crianças selecionadas pela própria sociedade ali, junto com os projetos do município e do parceiro local. E tem transformado vidas, tá? A gente tem superintendentes do banco hoje que participaram desses projetos, pessoas que se desenvolveram, né? Então a questão de tirar da criminalidade, a gente entende cada ponto focal daquela sociedade ali e junto com a fundação trabalha nesse desenvolvimento. Não, bacana. E a gente quer perpetuar, né? Quer manter para sempre. Não, e eu acho que é isso, né? Quando você está falando de conexão, é como que você mantém os negócios perenes. Seja negócios institucionais, de doação, de ONGs ou de qualquer coisa, que é mais difícil ainda manter, mas realmente para transformar legados, vidas e trajetórias. Então, parabéns aí pelo projeto e pelo que vocês estão conseguindo transformar de legado. Obrigado. Não, bacana. Ilana, pegando o gancho contigo, você também tem um lema, você trabalha bastante com empoderamento feminino, com questão de ESG e tudo mais. E aí é um movimento que a gente vê tomando corpo nos últimos anos. Se você olha para anos anteriores, não tinha a mesma dimensão. E, de fato, é transformar vidas, né? Então, quando a gente está falando de trazer uma mulher para acreditar nela, para tirar da vulnerabilidade, para realmente quebrar o ciclo de violência, quais são os projetos e tudo que você está envolvido que você poderia estar compartilhando um pouquinho? Bom, o Senado Federal foi pioneiro, em 2016, na criação de uma cota
para mulheres vítimas de violência. A cota hoje que está na Lei de Licitações aprovada em 2020 e que no seu preâmbulo fala da inspiração na ação do Senado Federal, e no primeiro ano do governo Lula ele transformou isso num decreto. E eu vou te dizer que não é só transformar vidas, às vezes é garantir vidas, né? Porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela termina num feminicídio, né? Esse é um projeto que começou de uma experiência minha, né, em 2015, 2016, que eu me dei conta que a mulher, quando ela não tinha independência econômica, ela voltava para o agressor, especialmente se ela tinha filhos, porque ela preferia apanhar, ver os filhos passar fome, mas ela voltava meio transformada por ter passado pelo abrigo da mulher, ou seja, porque a mulher, quando ela está no ciclo de violência, ela meio que ela justifica a violência do parceiro. E quando ela passa a psicologicamente se curar disso, ela percebe que ela está sendo agredida e que ela merece ser integral enquanto ser humano. E aí ela começa a reagir. E eu costumo dizer que essa reação faz a distância da mão do parceiro para a gaveta dos talheres, onde fica uma faca, ser mais curta. E daí para o feminicídio mais ainda. Então, não é só transformar vidas, é primeiro garantir vidas. Eu nunca tinha garantir pensado dessa forma. que aquelas mulheres sigam vivas, né? E depois, assim, dar uma condição de vida melhor. Eu já ouvi coisas incríveis. O Senado hoje tem 60 mulheres na cota para mulheres vítimas de violência e milhares que estão em todo o Brasil por meio do decreto do presidente Lula, por meio da participação dos ministérios públicos, das assembleias legislativas, por todo o Brasil. Mas quando a gente começou em 2016, eu lembro que eu conversei com o presidente do Senado e eu me dava conta que talvez aquela primeira iniciativa, aquela sementinha, não fosse mudar a vida das mulheres vítimas de violência no Brasil. Mas eu disse para ele que quem salva uma vida salva a humanidade. E se eu conseguisse salvar a vida de uma mulher e de uma família, né, eu já teria feito aquilo que aqueceria meu coração. Isso virou uma profissão de fé para mim, né, porque hoje nós já vamos para 9 anos, hoje essa cota é institucionalizada, é legalizada, é um belíssimo exemplo de uma política organizacional que inspirou uma política pública, né, e eu já ouvi depoimentos incríveis, como uma mulher vítima de violência, que faz parte da cota, uma vez veio conversar comigo e disse: doutora, são as 8 horas do dia que eu consigo cantar. Eu não entendi. Cantar? Ela disse: porque aqui dentro eu sei que ele não vai vir tentar me matar. Então eu consigo cantar. Porque a minha cabeça está relaxada. Eu saio daqui, eu não sei se ele não vai estar na parada de ônibus me esperando para me esfaquear. Aí eu já fico tensa. Aí eu já tenho que ficar olhando para todos os lados, para me proteger. Aí eu não consigo cantar. Aqui eu consigo, eu trabalho cantando. Então, o aspecto da modificação, e dessas mulheres, hoje a gente tem várias que já fizeram universidade, que já mudaram de contrato dentro do Senado, que nem precisam mais trabalhar como terceirizadas, não? Então, é um aspecto de modificação da vida das mulheres e, de novo, e das famílias, porque filhos de mulheres que apanham aprendem que podem bater, e filhas de mulheres que apanham aprendem que podem apanhar. E filhos de mulheres com uma vida saudável aprendem a respeitar o outro ser humano e simplesmente conseguir interromper o ciclo da violência. Essa foi uma primeira grande ação. Além disso, a licença maternidade, nós temos uma licença maternidade estendida em que as mulheres até os 2 anos dos filhos podem trabalhar 6 horas sem redução de remuneração. Temos curso de formação de lideranças para mulheres e curso de formação de liderança para mulheres negras, porque as mulheres negras sofrem discriminações e uma situação social diferente das mulheres brancas. Temos todo um trabalho sobre questões de assédio e a nossa última grande ação foi a criação da Rede de Equidade de Gênero e Raça, que começou há 3 anos atrás com 11 órgãos públicos e hoje já tem 35. E assim a gente se fortalece trabalhando as questões
de gênero, questões de raça, questões LGBTQIAP+, questões de gordofobia, e a nossa última ação foi trabalhar as questões das mulheres 50+, porque com a reforma da Previdência, as organizações que antes não se preocupavam com esse segmento, porque nessa idade a mulher se aposentava, passaram a se preocupar, porque hoje ela continua na força de trabalho. E nós sabemos que as questões das mulheres 50+, além da modificação física por causa da menopausa, tem a questão do preconceito social com esse período da vida. Eu costumo dizer que é o combo perfeito entre a misoginia, o machismo e o etarismo. Muito pesada essa reflexão. Porque a gente está falando de uma coisa... A sociedade como um todo, a gente vê que a gente vai estar envelhecendo, a gente vai estar invertendo a pirâmide. Porque a outra opção é muito pior, né? Eu falo a mesma coisa. Eu falo, eu quero estar realmente velhinha, porque senão eu estaria em outro lugar já, né? Então, não é o que a gente quer. Mas eu acho que as organizações, as lideranças e tudo mais, têm um papel fundamental nisso. E eu falo porque a gente está envelhecendo junto no processo e pensando no próximo passo. Hoje eu também sou conselheira de uma Senior Tech Ventures, e aí a gente fala muito da economia prateada. Então, no começo, para mim, eu falava assim, eu estou plantando o meu futuro. O que vai ter de tendências, tecnologias, startups e tudo mais? Porque a gente fala muito de algumas outras frentes, mas é como que eu garanto este futuro nosso? Porque, querendo ou não, essa semana ainda eu estava conversando com uma pessoa que ela falou, não vejo a hora de me aposentar. Eu falei, eu não consigo me imaginar tão cedo me aposentando, porque eu acho que tem um lado realmente de você ter a entrega, o trabalho e tudo mais, e não quer dizer que seja necessariamente no modelo formal que a gente está acostumado de trabalho, mas é se manter, acho que ativo, relevante, impactando, transformando, que eu acho que é uma forma que a gente tem que pensar em como inserir realmente as pessoas, né, no mercado, nas economias, na nova economia, enfim, para realmente se manter relevante. Então, bacana aí vocês já estarem pensando nisso, em como realmente transformar. E principalmente pelo trabalho que vocês começaram lá atrás como sementinha. Às vezes, acho que um primeiro movimento, a gente não tem ideia, né, da gota do oceano, do que vai transformar. E aí vocês têm uma possibilidade de realmente estar fazendo aquela ideia e amplificando de uma maneira muito sistêmica. Então, bacana. Cassiano, você, da mesma forma, quando a gente está falando de impactos, negócios e tudo mais, a gente está falando muito de liberdade financeira, a gente está falando de empreendedores, startups que já passaram por um boom de estar lá no top, a gente passa por outros cenários, e muito dessa economia, né? A economia brasileira é fomentada pelas empresas pequenas e médias, muitas familiares, e as conexões vão abrir muitas portas, né? Como que você observa este movimento da economia, de internacionalização? Alguns países eu vejo que a startup já nasce com a mentalidade global. Aqui a gente tem uma certa dificuldade por uma série de questões, seja idioma e tudo mais, para já escalar. O que você percebe na prática, nas conexões que você tem realizado? Vamos lá. O Brasil está muito impactado por muitas coisas, né? Que aí, para falar sobre isso, eu tenho que entrar no aspecto político, tá? Sobre a nossa divisão política, 50%, 50%. Isso impacta os segmentos da sociedade, tá? O pequeno empreendedor, tá? O pequeno produtor rural. Então, assim, cada governo olha com olhos diferentes para esse público, tá? E esse público olha também, tem um olhar diferente para quem está no comando. Assim, eu diria para você que o Brasil continua complexo, mas o Brasil é muito atrativo para o mundo. Eu diria para você que o Brasil hoje é um dos melhores países para se ver no mundo. Tá? A Europa não está boa, assim, tá? Mas o Brasil ainda a gente tem recurso. A fome aqui, ela existe. E talvez ela exista mais nas grandes cidades, nos grandes centros. Tá? Então, assim, políticas públicas, são muito importantes, mas que o político olhe mais o seu povo, ajude. Tem muita coisa legal para se fazer aqui, mais educação, muita coisa. Mas aí eu gostaria, assim, eu prefiro não entrar nesse tema Brasil, tá? Que o Brasil é complexo. Tá? Nós sabemos as nossas limitações, mas nós temos esperança, nós temos uma grande nação. Nós temos tudo que o mundo precisa. Nós alimentamos o mundo ainda. Aí nós temos a questão das mudanças climáticas que vão impactar o agro daqui a uns 10, 15 anos.
mas aí nós temos soluções nas food techs. Sobre impactos, vocês comentaram sobre a violência, sobre o empoderamento feminino. Eu tenho observado isso, movimentos muito fortes nos países nórdicos, mulheres comandando movimentos assim, nos Estados Unidos, África, tá? E eu fico muito feliz, eu apoio algum desses movimentos. Existe um movimento também, você falou sobre a economia prateada, que é o movimento da longevity, tá? Que não tem nada a ver com vida saudável. Tá? Então a população mundial está envelhecendo. Hoje a líder desse movimento é uma pós-doutora em medicina. Ela esteve no Brasil recentemente no evento da Pricewaterhouse, Eveline Bischoff. Ela lidera esse movimento de longevidade mundial que traz bancos, traz ciência, traz educação. Existe a primeira faculdade, foi fundada a primeira faculdade de longevidade em Zurique. Agora, muito interessante. Tá? E esse movimento vai chegar ao Brasil, já está chegando ao Brasil, que é o seguinte: como dar qualidade de vida para quem vai viver mais de 100 anos. Bacana. É a nossa realidade. Diz que já nasceu quem vai viver 120 anos, né? Só pegando uma carona aqui no Cassiano, o brasileiro, para todas as organizações, mas para as micro e pequenas empresas, tem duas vantagens globais. Primeiro, a capacidade criativa. O brasileiro ele é flexível e criativo. Isso é uma característica da nossa cultura, né? Isso é uma característica cultural. Nós somos criativos e flexíveis. E segundo, nós somos pessoas afáveis. E isso na negociação faz toda a diferença, né? Então, são duas grandes fortalezas do brasileiro no mercado de micro e pequenas empresas e que pode escalar, né? Que nós somos criativos e flexíveis, nós somos capazes de reagir com rapidez à mudança. E segundo, que nós temos uma grande capacidade na relação interpessoal. Não, e isso também, quando você fala de pequenas e médias empresas, esse também é um fato quando a gente fala dos empresários e executivos, quando a gente tem as expatriações. A força brasileira é muito bem vista pelo poder de criatividade, resiliência, habilidade de realmente ver um desafio, mas não paralisar. A gente encontra alternativas, a gente realmente vai atrás de encontrar soluções e acho que transitar e construir parcerias. Então, você cada vez mais, quando você está expatriado, você está vivendo uma outra cultura. Mas essa potência que o brasileiro tem de fazer parceria, de estar se sentindo integrado, ser acolhido, isso a gente percebe também no universo executivo, no número alto que a gente tem de expatriados, né, dessa busca realmente para globalizar a nossa força de trabalho. Então, de fato, também é bem relevante. E, Silvana, eu só queria acrescentar um tema que eu tenho observado um crescimento muito forte de empresas de tecnologia e novos segmentos no Brasil, jovens criando empresas espetaculares, recebendo aportes financeiros que a gente não pode nem imaginar. $1 bilhão de dólares no lançamento, uma criação, e isso é muito legal. E é importante também para o ouvinte saber, assim, como é que você faz isso? Cassiano, eu uso o LinkedIn. O LinkedIn, para mim, é um grande instrumento de diálogo corporativo, pessoal, social, de movimentos. Realmente é um instrumento que eu uso bastante, tá? Eu esqueci de falar isso. Muito importante. Não, legal. E pegando o gancho, tá, Rafa? Como que você está orquestrando? A gente fala muito do dia de garantir o hoje, né, da ambidestria organizacional, mas de investir no amanhã. E não só quando a gente fala de planejamento estratégico, visão do futuro e tudo mais, mas as relações que a gente está construindo. Eu falo muito que tem que ter intencionalidade, tem que ter tempo. A gente não pode achar que gastar tempo para almoçar com alguém, marcar um relacionamento e tudo mais, porque relacionamento você vai plantar hoje para colher, né, lá no futuro algo, e abertamente, porque às vezes não é já pensando em marcar a reunião que você quer fechar alguma coisa de negócio. Como que você gerencia um pouco dessas conexões, da tua agenda e pensando também na estratégia que o Cassiano comentou do LinkedIn? LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, né? E assim também o próprio Connect Executive Hub, a gente tem que ter 30 horas, 24 horas, não vai mais no nosso tempo, né? Mas assim, é através das conexões, tá, Silvana? A gente entende das imersões, a importância das viagens, né? De estar
A Ilana falou da questão de somos afáveis, né? Somos resilientes, a gente também se adapta muito, né, ao mundo, né? Então a gente tem essa facilidade. E no meu caso, Rafael, a gente tem essa facilidade porque eu gosto de me conectar com as pessoas, tá? De entender, de trazer esse mundo. Aqui é uma escola para mim, assim, hoje como eu estou também na Previ, então tudo que eu participo e tenho a oportunidade, né, de estar com vocês, de estar aqui hoje nesse evento que é muito legal também, mas assim, é estar com pessoas, tá? E ali não só o almoço, mas essa questão, falou ali o Cassiano da questão do LinkedIn, de estudar muito, né, de entender esse novo mundo, voltar à questão das tecnologias, né, das IAs, né, porque a gente é muito melhor que qualquer IA, né, só que a gente tem que entender esse novo contexto e como que a gente consegue se adaptar e trazer pra gente, tá? E assim, voltando à questão dos clubes que a gente cuida, né, questão da BB Comunidade, né, um nome tão legal, de conectar a BB com comunidade, né, como que a gente faz, tá? E aí voltando, não só questão de almoço, de relacionamento, mas tem que estar com tudo, né? Tem que estar nesses mini mundos e a gente tem que estar conectado com tudo, então, e aproveitar o máximo de tempo, tá? Legal, obrigada também. E acho que você falou uma coisa, Cassiano, que eu fiquei pensando. No SXSW deste ano, a palestra de abertura foi o poder das conexões, né? Então, a palestrante traz um viés, cruzando com longevidade, saúde e tudo mais, vários estudos, inclusive, porque um dos pilares que a gente tinha muito forte, a inteligência, né, a saúde emocional, saúde física, e ela fala que o terceiro pilar, tão grande quanto, vai ser a saúde social. Por quê? Porque você precisa se conectar. A gente fala da epidemia da solidão. Está vindo várias outras discussões para a mesa desta força motriz, de fato, do poder de se conectar, tanto para a saúde e longevidade. Tem estudos no Butão e em outros países de índices altos de felicidade, que algumas perguntas norteiam, do tipo, quantas conexões profundas você tem, se você tem alguém para você recorrer, para as pessoas não se sentirem sozinhas. Porque às vezes você está num universo tão cheio de ruído, barulho e tudo mais, mas no seu interior é aquele vácuo realmente, aquela solidão. Então, acho que tem bastante coisas aí para ser explorada nesse sentido. Então, pegando o gancho. Pessoal, a gente vai estar finalizando o nosso episódio. Eu queria, primeiramente, agradecer, né, a participação de vocês. Antes de encerrar, eu queria uma mensagem final. Né, o que você deixaria para o nosso ouvinte enquanto dica, né, para ampliar as conexões, os repertórios e tudo mais, para a gente estar finalizando aqui o nosso episódio. E, mais uma vez, muito obrigada. Então, Ilana... O que eu posso deixar é o que eu senti quando eu vi a cota para as mulheres vítimas de violência virar realidade. É que cada um de nós é uma potência. É uma potência para mudar o mundo. E você não precisa ser diretora-geral, você não precisa ser presidente de uma Câmara de Comércio, você não precisa ser vice-presidente da FENAB. Basta você ser humano e desejar se conectar e ajudar o outro. O que custa você entrar no seu Instagram e dar um like numa empresa de uma mulher, né, que está começando um negócio? O que custa você apresentar duas pessoas que você conhece e que você vê que podem se ligar? Isso não custa nada. Basta você estar disponível para enxergar o outro também. Adorei. Acho que é o poder realmente de transformar. Cassiano, qual que é a tua mensagem final? Nunca desistam dos seus sonhos. Você tem que sonhar e buscar o seu sonho. E, de preferência, ajudar os outros a realizarem os seus sonhos também. Tá? Isso é conexão. Tá? Porque tudo parte de um sonho, de uma vontade, de uma necessidade. Ajudem, conectem. Isso é muito importante. Legal, Isso obrigada. Vai deixar vocês muito alegres. E alguém alegre. Com certeza. E, Rafael? Primeiro, muito obrigado, Silvana. A gente está sempre à disposição. Alana, Cassiano, tá? Eu entendo que uma roda de conversa como essa é muito melhor que qualquer MBA, tá? Então, eu aprendi com meu pai que a gente tem, por onde passar, tem que deixar portas abertas, tá? Porque os círculos, né? Então, assim, na verdade, ciclos e círculos, né? Então, a gente volta, essa vida é uma roda gigante, maravilhosa, a gente tem que aprender e crescer sempre. Melhor ser do que ter, que é o mais importante, tá? Isso, né? Conectar com pessoas, com o bem, saber descartar o que é ruim, né? Para a questão do desgaste de energia, gastar o que é bem, porque a gente realmente precisa viver bem e viver mais, né? Então, a questão não só dessas conexões humanas, mas também estar bem com si próprio. Bom? Legal. Acho que a minha mensagem final, eu tenho uma crença muito forte que as conexões movem o mundo.
Então, quando a gente para pensar, a vida é formada por conexões, seja em qualquer âmbito, que a gente já começou falando da abertura. Então, esteja atento às tuas conexões, à intencionalidade que você tem feito a tua rede, a diversidade da sua rede, ela tem que ser representativa, porque senão, naturalmente, você volta a circular e consumir alguns conteúdos, algumas bolhas. Então, é importante você estar ampliando esse repertório e estar aberto. Eu acho que a abertura, de uma maneira geral, vai gerar essa fluidez de conexões, essa fluidez de vida, porque vai transformar negócios, vidas e carreiras. Muito obrigada por estar acompanhando o nosso episódio. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Obrigado.